Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, do quarto ano, a disciplina da turma Y noturna, né, da disciplina de Execução e Procedimentos Especiais. Aqui quem fala com vocês é o professor Sérgio Neme, e eu estou aqui hoje seguindo as recomendações aí da instituição, né, e fazermos uma breve revisão. Somente, pessoal, eu costumo dizer isso para vocês, se vocês já tiveram aula comigo no ano passado, vocês vão se recordar que eu não tinha por hábito fazer aula destinada à revisão. Eu acho que, considerando a nossa carga horária, enfim, não achava conveniente fazer isso, não tinha muito por hábito. Nessa disciplina de execução em procedimentos especiais, eu também, depende do ano, depende do bimestre, às vezes eu até fazia, porque nós temos uma carga horária um pouco maior, né? Ou seja, nós temos, quer dizer, um pouco maior não, a carga horária é dobrada em relação ao ano passado, né? Então isso nos dá um conforto muito grande de poder abordar os temas com mais tranquilidade e ao mesmo tempo até nos, nos permitir eventualmente fazer uma aula de revisão. Eu não sei se eu vejo muita lógica em fazer isso na atual conjuntura, apesar de ter sido uma determinação que nos foi passada, né? Porque nossas aulas foram todas gravadas desde o início do bimestre, né? Desde o do início da pandemia, todas as nossas aulas são gravadas. Então, hipoteticamente, se você realmente quiser rever o conteúdo, você poderia assistir a aula inteira, não só uma revisão. E eu acho muito complicado fazer uma revisão de um tema que é tão extenso, porque é difícil saber exatamente assim, o que ponderar. A minha metodologia aqui vai ser fazer uma revisão mais objetiva e eu vou falar para vocês aqui, eu vou fazer uma revisão como forma de orientação de estudo, ou seja, não vou aqui revisar, nós tivemos uma infinidade de aulas, que eu vou contar até 2, 4, 6, 8, 10 aulas, né, de conteúdo aqui, isso uma aula então são aproximadamente 1 hora, então nós estamos falando de 10 horas de conteúdo produzidos aqui para vocês, ou um pouquinho até mais, né, do que isso, mais de 10 horas só de gravação, tirando de materiais de apoio, né, que na verdade uma aula é 1 hora e meia, né, 1 hora e 30 minutos, então nós estamos falando de 15 horas de atividade aqui para serem revisadas. Eu acho que vocês conseguem compreender de que isso é praticamente impossível eu resumir 15 horas aqui de novo. O que eu vou fazer aqui com vocês, como uma forma de, digamos assim, de auxiliá-los mesmo, é fazer um estudo dirigido. Em que medida? Eu vou perpassar por todos os nossos temas desse bimestre e apontar os itens que eu vejo mais importância, mencionando o item e os respectivos, por exemplo, artigos do Código de Processo Civil. Agora, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que, além disso, se vocês tiverem alguma dúvida até o dia da prova, que vocês procurem me acionar pelo grupo do WhatsApp, eu posso responder, né? Do mais, nós tivemos todo um bimestre de aulas praticamente, acho que tirando últimas 3 aulas ali que não, todas aulas ao vivo, né? Então foi praticamente um bimestre inteiro de aulas ao vivo. E além de aulas ao vivo, nós temos todo o material de apoio, bibliografia de apoio da disciplina também, né? Então aqui, da minha parte, o que eu tenho que fazer nesse momento é dirigi-los e não na verdade ficar revisando, passando item por item aqui. Realmente acho que isso não seria possível nesse momento, até pelo conteúdo, o tamanho dos conteúdos, né? Só para que, digamos, a gente tenha aqui uma referência de o que já foi feito até agora. Eu estou até com um material aqui, seguindo ele, tentando seguir o material. Nesse bimestre, nós começamos justamente com a execução por quantia certa, né? A gente começa tratando desse rito de execução por quantia certa. A gente vai ficar quase todo o bimestre nele, né? Nós vamos falar então aí de execução por quantia certa de penhora, ordem legal de penhora, documentação da penhora, substituição, modificação da penhora, depois avaliação de bens, depois expropriação de bens, 2 aulas de expropriação de bens. Aí a gente falou ali da execução, né, das execuções contra a fazenda pública, né, a execução de alimentos e começamos a falar da defesa do executado, né, ou tivemos 2 aulas de defesa do executado que envolvem ação de pré-executividade, ação pugnativa autônoma e embargos de execução, né. Então nós passamos por vários itens aqui.
Eu vou buscar destacar, apesar da prova já ter sido feita há algum tempo, a gente sempre monta a prova com antecedência e não sabe exatamente até onde vai poder ir, né? Eu vou tentar destacar aqui para vocês os itens que eu acho relevantes que vocês perpassem para o estudo. Então, como a gente começou ali em execução por quantia certa, a gente começa ali, na verdade, da parte da penhora. Então, seria do artigo 831 e seguintes. Olha, pessoal, apontar artigo aqui eu também não sei se é a melhor estratégia, porque nós temos bastante artigos aqui para apontar, né? Mas eu vou apontar os principais. Então, a minha sugestão para você que está assistindo esse vídeo, todo o artigo que eu mencionar, anota ele aí e vai lá no CPC e dá uma lida, tá? Professor, mas você fica lendo o artigo? Olha, pessoal, o direito, ele tem essas três fases, né? Você tem a lei, né? A doutrina e a jurisprudência. Mas a lei, a doutrina e a jurisprudência, elas sempre são construídas a partir do fenômeno jurídico da lei posta. Processo civil, eu acho que isso é ainda mais indiscutível. Existem matérias que têm uma característica de ser mais propedêuticas. Processo civil é absurdamente dogmático. E dentro dos conceitos de processo civil, se tem um assunto que é absurdamente dogmático, eu diria que é a execução. Onde você tem doutrina sim, você tem jurisprudência, vejo que os meus materiais eu aponto doutrina e jurisprudência certas vezes, e também postei algumas doutrinas e jurisprudência para vocês, mas a gente nunca pode se afastar do fenômeno normativo primário, né? Então, a lei como uma das fontes primárias do direito. Então, enfim, acho que vocês já estão no 4º ano e já deu para aprender suficientemente com isso. Nos meus materiais, inclusive, que eu faço de apoio para vocês, né, que são materiais meus autorais, vocês vejam que eu construo em cima da lei meus comentários, né? Mas é porque é meio evidente, a gente não pode falar, olha, eu vou me ignorar então que está no CPC. Mas começando ali então da parte da penhora, pessoal, eu apontaria inicialmente, o primeiro item que vocês têm que entender é aquela diferença entre penhora e arresto. Isso, na verdade, a gente falou até no bimestre passado, mas é importante relembrar aqui que a diferença entre penhora e arresto é, na verdade, um único marco. Se isso ocorreu antes da citação, o ato ganha o nome de arresto. E depois da citação, ele ganha o nome de penhora. Inclusive, o CPC diz que os arrestos eventualmente feitos antes da citação, uma vez aperfeiçoado o ato citatório, eles convertem-se em penhora. O que é o ato de penhora? O penhora é um ato de constrição de bens. Constringir quer dizer trazer para si. A penhora é o ato de pegar bens e vinculá-los ao processo. O primeiro item de penhora que eu gostaria que vocês levassem muito a sério e lessem é o artigo 833. É muito importante conhecê-los, porque esse artigo é um artigo que eu, como advogado, sempre falo, eu conheço isso aí de cabeça. Eu estou pedindo que vocês decorem? Olha, pedindo não, mas sugerindo, talvez, né? Mas no sentido que você tem que conhecer as impenhorabilidades. Bem, essas impenhorabilidades, eu não vou repetir todas elas são fundadas em lei, né? Ou seja, a impenhorabilidade, ela pode também estar prevista em outras leis esparsas, tá? Existem impenhorabilidades especiais, mas essas do 833 são indiscutíveis. Por que eu digo que ela pode ser em lei esparsa? Porque o próprio CPC, lá no final, diz que também consideram-se impenhoráveis outros itens que a lei, porventura, sim, atribui essa característica. O CPC de 2015, ele procurou reunir várias impenhorabilidades que estavam em leis esparsas e trazê-los para dentro do CPC. Mas isso não quer dizer que uma nova lei não possa vir surgir daqui então e criar novas impenhorabilidades. Importante é que essas impenhorabilidades elas não são absolutas, porque para alguns fins elas são restringidas. Como, por exemplo, boa parte delas não são oponíveis quando se está tratando, por exemplo, de uma execução de natureza alimentar, né? E lembra que algumas impenhorabilidades elas também não são absolutas porque elas passam por um crivo da razoabilidade. Quando, por exemplo, bens móveis, vestuário, bens de uso pessoal, o CPC fala, olha, é impenhorável desde que não seja de elevado valor. Então elas também não são absolutas nesse aspecto, né? Bem, um outro artigo que eu acho que é imprescindível que vocês conheçam, ele está muito próximo, que é o 835, que é o que trata da ordem legal de penhora. Essa ordem legal da penhora, do 835, ela é muito importante porque ela é basicamente um roteiro que a execução tem que seguir, né, na busca de bens. Você não pode, a princípio, sair penhorando bens à revelia dessa ordem.
O que o CPC vai permitir, obviamente, é que fundamentado, né, fundamentado pelo juiz, e quando isso, digamos, nas circunstâncias do caso concreto, é, digamos assim, o juiz pode alterar essa ordem considerando as circunstâncias do caso concreto, desde que para isso ele observe a menor lesividade ao executado e a maior eficiência da execução, né? Ou seja, isso exige fundamentação por parte do juiz. Essa ordem não é absoluta, ela pode ser subvertida, mas em regra ela deve ser obedecida, né? Aí nós falamos de uma parte aqui que é, digamos assim, mais burocrática, que é a documentação da penhora, né? De como que ela se documenta. A penhora tem, obviamente, muitas formalidades, falando do lugar da penhora, onde que ela se realiza. E, em regra, excetuado alguns casos especiais, a penhora se realiza aonde os bens se encontrem, né? Se encontrem. Né? Então você vai ter que, em regra, ir lá até onde o bem se encontra. Em regra, porque algumas penhoras não precisam disso. Porque algumas penhoras são feitas de forma eletrônica, né? E aí, vamos dizer assim, nós estudamos duas possibilidades aqui, né? As duas possibilidades adiante que a gente estudou são a possibilidade da substituição da penhora. Veja, o que é substituição da penhora, né? A gente não pode confundir a substituição da penhora com o levantamento da penhora. A substituição da penhora é: este bem está penhorado e eu requeiro ao juiz que tire deste bem e coloque em outro, né? E o levantamento da penhora é diferente, é quando o juiz faz uma penhora em que você aponta: excelência, essa penhora que está errada, não pode penhorar, seja por impenhorabilidade, seja por não ter obedecido à ordem legal, né? Mas a substituição é quando você, né, penhorou esse bem e fala: não, ó, é errado, não tem que penhorar esse, tem que penhorar esse. E pedir para trocar desse para esse. As hipóteses e quando o juiz pode fazer isso, artigo 848. Dê uma lida nisso. É importante que você dê uma olhada nas hipóteses de substituição da penhora, né? Aí, o CPC tem um longo item aqui, né, de como documentar essas penhoras. Cada tipo de penhora daquelas lá do 834 e do 835, o CPC ele vem explicando, olha, como que vai ser feita cada uma delas, né? Ou seja, ele vai dizer, olha, então penhora de dinheiro, faz assim, penhora de tal coisa, faz daquele jeito. Ele vai destrinchando cada um dos itens do 835 e dizendo quais são as regras específicas para realizar aquela penhora. Esse foi um item que eu até falei um pouco de passagem. Por quê? Porque são muitos artigos e isso é muito mais uma formalidade atinente, por exemplo, ao cartório, ao juiz e principalmente, na verdade, ao oficial de justiça, do que algo que a gente usa muito no dia a dia. Eu comentei isso com vocês, mas efetivamente a gente não tem como esmiuçar item por item desse da penhora. Porque o nosso próximo item é um item muito importante, que eu falei da avaliação do bem. A avaliação, na verdade não tem nenhum artigo aqui de avaliação para apontar, olha, esse artigo aqui é importante, né? Mas eu acho que sobre a avaliação de bens, o que eu gostaria de lembrá-los é que a avaliação é um ato imprescindível, né? Não dá, a penhora ela sempre tem que ser acompanhada de avaliação. Porque se o intuito como a gente vai ver, expropriá-los, é impossível expropriar um bem sem antes ele ter uma avaliação. O que é possível aqui é que, em regra, quem vai fazer isso é o oficial de justiça. Não podendo, o juiz pode nomear um perito, né, para fazer essa avaliação. É possível a discussão quanto à avaliação, né, que ela seja anulada, e aí tem algumas hipóteses em que isso vai acontecer. E aí nós vimos para expropriação de bens. A expropriação de bens. Expropriar bem é perder propriedade, né? E a expropriação ela pode se dar por adjudicação, por alienação por iniciativa particular ou por alienação por alienação pública, né? Por leilão judicial. A adjudicação é a mais tranquila. É simplesmente o bem tem penhorado e o exequente diz: eu quero ficar com esse bem para mim, né? Tem umas regrinhas ali para avaliar para adjudicação que são meio simples até, né? Elas estão no 876, mas pessoalmente eu não vejo muita dificuldade em compreender isso. Você vai ter que mensurar o valor do bem e o do crédito. Você tem três opções.
O crédito exequendo é num valor maior do que o bem, então você adjudica o bem e a execução segue para cobrar a diferença. Os dois são iguais? Muito difícil isso acontecer, mas se forem idênticos, a execução vai morrer. Pagou ali e vai extinguir, como a gente vai estudar no bimestre que vem. E a terceira hipótese é quando o crédito exequendo é de um valor inferior ao do bem a ser adjudicado. E aí é óbvio que para poder adjudicar, o exequente vai ter que complementar, vai ter que pagar a diferença. A ideia da adjudicação é essa. Feito isso, antes, né, de efetivamente adjudicar, o juiz vai intimar o executado. É muito importante lembrar disso até por um motivo prático, não questão de prova nem nada, mas porque lembra que o executado, ele, a qualquer momento, ele vai poder remir a dívida. Né? Então por que o juiz vai intimá-lo? Última chance, você vai perder esse bem, você não quer tentar pagar? Né? Porque ele tem a prerrogativa de remir a dívida. E a qualquer momento. E se ele fizer isso, obviamente não vai consolidar a adjudicação. Mas não feito isso, o juiz então vai pedir uma carta de adjudicação. Né? E esta carta torna o ato juridicamente perfeito e acabado, uma vez que ela for assinada por todos aqueles envolvidos ali que precisam assinar essa carta. A alienação, ela pode ser particular, que é na verdade você achar um interessado em comprar, ou, como na maioria das vezes se faz, por leilão judicial, que pode ser eletrônico ou presencial. Né? Da alienação particular, isso é feito documentado mesmo, e do leilão tem algumas regrinhas que eu gostaria de destacar com vocês. Formalidades, como o que tem que constar ali, né? Quais são as incumbências do leiloeiro e as formalidades que o edital terá que conter. Mas o que eu gostaria de destacar para vocês, quem também são as pessoas que têm que ser intimadas do leilão, né? Várias pessoas aqui precisam ser intimadas do leilão, se for o caso, né? Mas é o que está previsto no artigo 890. Essa previsão do artigo 890 eu acho importante porque ela descreve quem são as pessoas que não podem ofertar lance. Né? Ou seja, qualquer pessoa que esteja na livre administração dos seus bens, traduzindo, qualquer pessoa capaz, pode ofertar lance, com exceção daquelas pessoas mencionadas no artigo 890. Tá? No artigo 890. Bem, também tem o conceito muito importante também do 891. Isso aí é até para a prática, mas é importante que vocês conheçam. Do que é lance vil? O 891 ele fala, não será aceito lance que ofereça preço vil. E ali você tem o conceito no parágrafo único do que é preço vil. Preço vil é aquele fixado pelo juiz. O juiz vai falar, não pode comprar por um valor menor do que esse. E quando o juiz não mencionar nada, 50% do valor da avaliação. Não pode ser vendido por menos de 50% do valor da avaliação. Né? Bem, dando sequência, aí tem todas as regras atinentes ao leilão, e é muito importante que, uma vez feito o leilão e houver arrematação, a carta terá um prazo em relação ao arrematante. Vai ser, o executado vai ser intimado dessa arrematação, ele vai ter um prazo para se opor, e o juiz vai decidir eventuais impugnações que forem feitas. Mas uma vez feita, então, essa arrematação e decididas as eventuais impugnações, o juiz expedirá uma carta de arrematação, que torna também esse ato irretratável. Tá? Bem, aí falamos um pouquinho sobre satisfação do crédito, que é basicamente o seguinte, chegou ali, né, pegou o dinheiro, leiloou o bem, pegou o dinheiro, faz o quê? Olha, entrega o dinheiro para o exequente. E se sobrar crédito, né? E se mesmo vendendo o bem sobrar crédito, ele ainda for credor, né? Se ele ainda for credor, a execução vai seguir para continuar buscando bens até satisfazer o crédito. E se o objeto da alienação for maior do que o crédito, entrega até o limite do crédito e o que sobrar devolve-se ao executado, cobrindo, obviamente, custas, honorários e todas essas coisas mais. Né? Não havendo também interessados na alienação, a qualquer momento o exequente poderá adjudicar aquele bem, ele pode voltar a exercer esse direito. Na execução contra a fazenda pública, pessoal, nós tivemos uma aula bem longa, extensa e complicada. Quanto a isso,
eu vou mencionar o seguinte. A execução contra a fazenda pública, é importante você dar uma lida no artigo 100 da Constituição. Artigo 100 da Constituição Federal. Eu sei que ele é um artigo muito extenso, tá? O que eu gostaria de lembrar é que a execução contra a fazenda pública não é regida propriamente só pelo CPC. Tem regras constitucionais face à impenhorabilidade dos bens públicos. E aí é um regime jurídico previsto na Constituição, que é o regime jurídico dos precatórios, né? Existe um regime para pagamentos de pequeno valor, requisições RPV, requisições de pequeno valor, mas o resto segue o precatório. E o precatório é regido pelo artigo 100 da execução. Falamos também da execução de alimentos, né? A execução de alimentos, ela também é meio complicada pelo CPC, que para você estudar a execução de alimentos, você vai ter que dar uma olhada lá no artigo 528. O 528 ele não é um artigo de execução, ele é um artigo de cumprimento de sentença, né? Mas nesse contexto aqui, tá? Eu gostaria de lembrá-los o seguinte, né? Acho que é muito bom que vocês, nesse aspecto, deem uma olhada no material que eu postei para vocês, mas eu gostaria muito de lembrá-los sobre aquela possibilidade da prisão, né? É uma antiga súmula do STJ, que antigamente era apenas sumulada, e hoje isso está previsto diretamente em lei. Somente pode ser usada aquela prisão civil como forma de coerção no pagamento de alimentos no que versa os alimentos vencidos em até 3 parcelas. Até 3 parcelas que estejam vencidas. Veja, precisa esperar 3 parcelas vencerem para pedir a prisão? Não é isso que a gente está falando. Expliquei isso bastante para vocês até no dia. A questão é que se uma parcela está vencida há mais de 3 meses, imaginando que essa parcela seja vencida mensalmente, né? Então, mensal. Se ela está vencida há mais de 3 meses, ela já não admite a aplicação daquela pena. Perdão, que não é uma pena, né? A aplicação daquela medida executiva, coercitiva de execução. Ou seja, se o alimento é devido mês a mês, e ele tem 5 parcelas atrasadas, cada uma vencida num mês, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Né? Tem essas 5 vencidas. Né? Se a gente for analisar essas 5, quanto a essas duas aqui, estas duas, elas já estão vencidas há mais desse período aqui, de 3 meses. Então elas não permitem a aplicação daquela medida coercitiva de prisão. A cobrança delas será exclusivamente como uma execução por uma quantia certa, mas uma cobrança, uma execução normal. Estas 3, elas ainda permitem, em razão delas estarem vencidas, a aplicação daquela medida de prisão, né? É importante dizer o seguinte, que se o executado for lá e pagar essas 3 e só sobrar essas 2, a execução vai persistir em relação a elas. Mas, em relação a elas, já não será mais possível a aplicação daquela medida coercitiva de prisão. Agora, precisa ter 3 vencidas para pedir a prisão? Teoricamente não. Pelo CPC, havendo uma vencida, desde que ela não esteja vencida há mais de 3 meses, é possível a aplicação, né? É possível sim a aplicação da prisão, né? Ó, se você quiser, dá uma lida no artigo 528, no parágrafo 7º. Esse eu acho que é um artigo muito importante que vocês leiam. Muito importante que vocês deem uma lida. Então, artigo 528, parágrafo 7º. Mas, professor, isso é de cumprimento. Mas se você der uma olhada no 911 do CPC, que fala de execução de alimentos, ele vai fazer remissão ao 528, falando que a execução de alimentos, no que couber, aplica-se as regras do 528. E essa que eu acabei de falar para vocês é uma prevista no parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alienante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao do juizamento e as, obviamente, que vencerem no curso do processo. Que você também pode cobrar aquelas que vierem a vencer no curso da execução, se não forem pagas. Por fim, pessoal, nosso último tema do bimestre foi a defesa do executado, né? A defesa do executado também é um tema longo, ela se estendeu aí por 2 aulas que foram bem extensas, falei bastante coisa, enfim. O que nós falamos sobre defesa do executado? Importante lembrar que a principal defesa do executado são os embargos de execução.
Uma ação que tem por característica ser uma ação de conhecimento que é proposta dentro da execução como meio de defesa. É complicado isso, mas ela é uma ação de conhecimento que o executado usa para se defender. Nós também falamos da exceção de pré-executividade, que é um meio de defesa que o executado tem, que não tem previsão em lei, mas pode ser usado, né, para alegar matérias de ordem pública. E nada impede também a propositura de uma ação autônoma para discutir a validade do título executivo, para discutir, por exemplo, a validade jurídica da própria obrigação representada pelo título. Isso não impede. Isso é conhecido também como defesa heterotópica. Defesa heterotópica é aquela que é feita por uma ação separada do processo, e não uma defesa autotópica, que é uma defesa feita dentro do mesmo processo. Os embargos de execução, eles são feitos dentro do mesmo processo, né? Apesar deles terem a natureza jurídica de ação de conhecimento. Bem, embargos tem prazo, 15 dias. 15 dias. Se você der uma lida no CPC, é importantíssimo que você conheça esse prazo. 15 dias, coincidência, artigo 915. Então lembra, 915, 15 dias. Dá uma lida nele, o artigo 915 é que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. Então, não tem nada muito relevante para você ler lá sobre isso. O que você pode achar interessante dos embargos é o que está previsto no 917, que trata das matérias passíveis de serem alegadas por via de embargos. Olha, é muito importante que você conheça isso, mas para ser bem sincero, dê uma lida no inciso 6º, porque ele resume tudo. O que pode ser alegado em matéria de embargos? O que o embargante quiser, qualquer matéria de defesa. Porque já que ela é uma ação de conhecimento, a pergunta é, o que eu posso alegar numa ação de conhecimento? O que eu quiser, qualquer matéria que eu achar relevante para tentar provar a minha versão dos fatos, né? Ou para justificar os pedidos que eu estou formulando. Então aqui a liberdade é plena, tá? Bem, uma questão que aí tem a questão da rejeição liminar dos embargos, 918, quando intempestivos, né? Quando faltarem os mesmos requisitos de uma petição inicial, porque os embargos eles são exatamente construídos como uma petição inicial, e quando manifestamente protelatórios. Lembrando que se eles forem manifestamente protelatórios, né, os embargos eles serão ainda possíveis de aplicação de uma multa. Agora, pessoal, muito importante, importantíssimo, um artigo que você tem que ler é o 919, que é o artigo que trata da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A regra, caput do 919, quando, né, em regra, os embargos não suspendem a execução. Ou seja, em regra, foi feita a execução, embargou, a execução vai continuar. Eles não suspendem. Agora, o que então eu teria que fazer para obter esses efeitos suspensivos? Ou seja, para conseguir, né, que esses embargos eles venham a suspender a execução. Bem, aí você tem que dar uma lida no parágrafo 1º do artigo 919. Primeira coisa é requerimento da parte. O efeito suspensivo ele não pode ser concedido de ofício. A lei fala que o juiz poderá, a requerimento do embargante. Então, se ela fala requerimento do embargante, o primeiro requisito é que seja pedido, que o embargante peça. E ele vai falar que um outro requisito é a garantia do juízo. O que é a garantia do juízo? Penhora de bens suficiente para cobrir o total da execução, ou depósito ou calção. Penhora, depósito ou calção suficientes para cobrir o total da dívida. E o terceiro, ele fala dos mesmos requisitos para uma concessão de uma tutela provisória, uma tutela ali, especialmente a tutela de urgência, no caso, né? Mas qualquer tutela provisória. Professor, quais seriam esses requisitos? Aí você vai ter que correr lá no 300 do CPC, né? Então, quais são os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência? Concessão de uma tutela de urgência, você tem que ter probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, quando a gente soma isso tudo aqui, dá um monte de requisito. Então, você tem lá requerimento da parte, garantia do juízo, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Vejam que esses dois aqui são alternativos, ou um ou outro. Se tiver os dois, melhor ainda, né? Mas você vai ter, então, 3 requisitos obrigatórios, e aí esses dois aqui são alternativos, ou um ou outro. Então, sempre no mínimo 4 requisitos. Que seria, então, pedido da parte, garantia do juízo, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, isso está tudo nesse artigo 919, que é imprescindível que vocês conheçam. Bem, curiosamente, nós estamos com mais ou menos uma meia hora aqui de revisão e eu consegui perpassar pelos temas, pelo menos, que mais me interessam aí sobre o tema. Lembro a vocês que é muito importante que vocês, uma líder dos materiais, se tiverem dúvida, não deixem de me acionar nos grupos, no grupo aí criado para esse fim. Desejo a vocês um bom estudo e no dia da prova também uma boa prova. Muito obrigado e até mais, pessoal.